Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Tem corretor experiente, capacitado, que sabe atender clientes, mas mesmo assim ele não consegue fazer vendas com recorrência. E não é por falta de oportunidade, não é culpa do mercado, não é. É por algo que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E você que está começando na corretagem, presta muita atenção aqui, porque isso pode definir se você vai vender com recorrência ou vai sobreviver nesse mercado. Galera, é muito importante para o corretor vender com recorrência e não depender da sorte, porque o corretor que vende com recorrência, ele não depende da sorte, ele tem preparo. Então isso é um ponto chave, tá bom? Se você quer vender com recorrências, você tem que se preparar ao longo do tempo. Quanto mais tempo passa, mais preparado fica, mais você consegue vender com recorrência. Bem, isso é ponto fechado, sem depender da sorte. Mas o corretor precisa de foco no trabalho para construir essas vendas. É muito importante que o corretor tenha foco no trabalho. Só que existe várias coisas que distraem a pessoa, fazendo com que ela muitas vezes não tenha foco. Se distraem com questões pessoais, mas também eu vou mostrar aqui com questões profissionais. A pessoa pode estar pensando que está trabalhando, quando na verdade ela está ficando distraída pensando que está trabalhando. E para isso é muito importante que o corretor tenha uma rotina de trabalho, que ele tenha um método, que ele vá trabalhar numa imobiliária ou ele vai trabalhar, mas ele saiba o que ele tem que fazer todo dia e não fica aquele cara esperando o cliente certo chegar para que ele possa fazer a venda, porque nessa hora que ele está com a mente vazia, ele se distrai e não foca. Então se você tem uma rotina, um método, você consegue ir para a imobiliária e saber o que você vai fazer, mesmo nos momentos em que você acha que você não está trabalhando, que é na hora de estar atendendo o cliente. Eu falo para vocês, o corretor trabalha muito quando ele não está atendendo o cliente. Eu costumo falar que é como um jogo de futebol, aquele time que sabe jogar sem a bola. O corretor de imóveis tem que saber jogar sem a bola. Muito importante isso. Eu estou no mercado há 26 anos e desde lá do início eu ia para uma imobiliária, me deram um direcionamento que era a importância de captar imóveis e eu ia para a imobiliária com essa vontade, com essa motivação. E eu logo comecei a criar ali um hábito comum de trabalhar, de ir buscar essa captação, aonde buscar, como falar, como fazer o primeiro contato, como captar o imóvel com exclusividade. E eu fiz uma rotina, eu criei um método. E eu aplico isso todo dia, eu replico isso aqui para os meus corretores e replico também para os alunos. Então, os corretores têm um método, têm uma forma de trabalhar que começa antes mesmo de pegar o cliente. Não, o corretor de imóveis ele tem que ter esse método a partir da captação do imóvel como eu fazia. Se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo, vai lá na descrição do vídeo, clica lá no Escola do Corretor de Imóveis e vem você para a escola que lá eu ensino uma metodologia que começa lá no proprietário e termina lá depois do pós-venda, tá bom? Se esse vídeo for útil para você, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Eu queria saber se você vai ser corajoso de confirmar que você se distrai no que eu vou apresentar aqui. Aqui eu vou apresentar algumas questões pessoais, fora trabalho, mas também algumas de trabalho, que vocês estão se enganando pensando que estão trabalhando. A primeira distração que eu vou trazer aqui, e é algo que tem feito mal, tem viciado, depois dessa questão política, discussão extrema de um lado, extrema do outro, e essa acirração, isso tem feito mal para muitas pessoas. Tem pessoas aqui, corretores bem capacitados, que poderiam estar bem melhor financeiramente e não estão, porque eles estão envolvidos nessas discussões políticas. E ele passa muitas vezes o dia todo lá naquele aplicativo do X discutindo política. Eu sou uma pessoa inteirada por política. Eu procuro saber sobre política, só que eu não me envolvo nessas discussões. Eu não estou em condições de vivenciar isso, abraçar um lado, abraçar o outro. Por quê? Sou autônomo, meu amigo. Se eu não fizer a minha grana, ninguém vai fazer.
me preocupo com a questão política do país, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso me dar o luxo. Quem faz isso está se distraindo, está se envolvendo em discussões, está ficando nervoso, fazendo mal, inclusive, porque política é algo pesado. Então você que está se distraindo com discussões políticas e desgaste ali, cara, talvez o teu profissional esteja, uma M por conta dessa distração. Talvez você esteja até meio que se sabotando através disso, sabe? É uma forma de você ir para o fundo do poço financeiro fazendo esse tipo de envolvimento e distração. Uma segunda distração que você pode estar tendo é a distração da reclamação. Esses mesmos aí que estão no meio políticos são aqueles que estão reclamando de A ou B, de sempre falar que o país está uma droga, e tá mesmo. Só que ao invés de você falar que o país está uma droga e ficar só nesse remorso, nesse baixo astral, meu irmão, parte para dentro. Eu também sei que tá. Só que eu vou partir para dentro, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que ter esperança que um dia isso mude. Mas muitas pessoas ficam nessa distração de reclamar do sistema, de reclamar do Cresce, de falar que eles não fazem nada, e você fica ali consumido, ao invés de estar atuando. Uma outra reclamação muito comum é reclamar do mercado, que o mercado não está bom. Eu vivenciei isso. Lá no ano de 2012 foi um ano muito ruim para mim, porque ao invés de eu estar me adaptando àquele mercado que estava muito ruim aqui na região onde eu estou trabalhando, eu passava reclamando, eu queria corrigir, eu queria ficar falando que as imobiliárias estavam trabalhando errado, que o Cresce não avisava para a gente como que a gente tinha que resolver, que a categoria era uma categoria despreparada e com isso. E o que eu fiz? A imobiliária sucumbiu. Porque ao invés de eu fazer aqueles corretores se adaptarem àquele mercado, eu preferi reclamar. E isso não me levou a lugar nenhum. Então você também talvez seja aquele cara que está batendo no conselho, batendo no governo, batendo no sistema, batendo nisso, batendo naquilo, reclamando, culpando, falando que vai sair do país, não sai, e aí se distrai, não foca, não vende, a tua vida fica uma M por completo. Uma outra distração aí da galera, isso é muito forte, que é a distração em rede social, e eu digo no WhatsApp. Tem corretor que passa o dia todo teclando com clientes, tentando ali ressuscitar muitas vezes um cara que não está dando atenção, sabe, o dia todo ali teclando. Cara, eu não sou disso, eu geralmente eu tento ir logo para a ligação e teclar o mínimo possível, isso me consome. Tem corretor que passa o dia todo abaixado ali. Será que isso está fazendo você produzir mais ou está produzindo menos? Uma outra questão em termos de rede social, que é esse mundo digital, tem muito corretor que muito preocupado com fazer vídeos maneiros, vídeos cômicos, que na verdade não é para vender. A intenção, o foco dele de fazer um vídeo todo dia para botar na rede social, muitas vezes não é para vender, é para aparecer. E aí ele fica se consumindo naquilo ali, que grava o vídeo, depois ele vai querer ver o engajamento, vai ver que aquele engajamento não foi bom como ele pensava, fica frustrado, e aí no outro dia ele grava outro vídeo de novo, e ele fica se distraindo, achando que está fazendo algo produtivo, quando na verdade está se distraindo para se promover, aparecer. Uma forma como ele encontrou para ser importante fazer vídeos, tá? Não estou falando, estou fazendo vídeo aqui educativo. Eu nem faço vídeo sobre imóvel. Se eu fizesse vídeo sobre imóvel, sinceramente eu nem apareceria, ia mostrar o imóvel. Mas tem corretor que está viciado nessa distração. Você tem que ver o quanto isso está valendo a pena para você. Você tem feito vídeos intencionais para vender ou você tem feito vídeos intencionais para aparecer? Uma outra distração, e aí está no ponto profissional, é você estar se distraindo com clientes errados. Clientes que muitas vezes não estão prontos para comprar. Imóveis que não vão ser vendidos por estarem muito fora do preço, desajustado.
Você tudo é distração. Você está pensando que está se dedicando a alguém quando não está. Eu estou lembrando aqui, alguns anos atrás, eu fui dar um treinamento numa imobiliária aqui fora do Rio, e lá eu me deparei com uma situação de um corretor, e eu falando para o pessoal, olha, o trabalho na captação do imóvel é muito importante, o corretor faz um trabalho por meses ali com o proprietário, e aí um corretor falou assim, olha, não é bem assim não, eu estou trabalhando já uma cliente há mais de 2 anos, e até agora eu não consegui vender para ela. Agora que eu descobri que só agora que ela recebeu o dinheiro. Na verdade, ele estava se distraindo com uma cliente errada, com uma cliente que não estava no ponto de compra. E eu falei para ele, você perdeu esse tempo todo porque você não soube qualificar essa cliente compradora. Você nunca soube falar com essa cliente compradora sobre a condição de pagamento dela. Foi um erro, você se distraiu com ela. Você está tendo mais trabalho com ela, desculpa, por burrice. Não porque ela te dá mais trabalho, entenderam? Você pode escolher clientes mais maduros para se trabalhar. Uma outra forma de você perder, se distrair, né, na verdade, é com a questão de relacionamentos pessoais e problemas pessoais. Vou falar para você, eu entrei na corretagem, eu estava completando 30 anos, né? Solteiro, né? Ali tentando me refazer na minha vida sentimental, familiar. Meu amigo, dos 30, eu acho que até quase os 45, eu buscava isso como sendo algo que ia me completar. Então a energia que eu me dedicava para manter alguns relacionamentos, e não tem culpa nenhuma com os meus antigos relacionamentos, mas sim com aquela vontade, aquela necessidade, aquilo tinha que dar certo, que aquilo me sugava. Ao invés de eu estar no horário de trabalho, eu estar compenetrado em trabalhar, eu estava preocupado do meu relacionamento de estar bem. E isso ferra, porque na verdade a gente tem que respeitar as questões do trabalho. É importante o corretor estar no trabalho e trabalhando. Não está no trabalho resolvendo problemas sentimentais, relacionais e até mesmo familiar. É importante que você respeite o teu espaço de relacionamento, mas também você respeite o teu espaço de trabalho. Porque aqui você tem que estar focado no trabalho, para que você tenha ganhos recorrentes, ganhos bons, para proporcionar para essa família algo bom, algo prazeroso. A corretagem pode proporcionar isso, acredite, tá bom? Então é importante essa distração de relacionamentos pessoais, como também familiares. Uma outra coisa, aí é mais para o pessoal jovens, né? E vida social. Quando eu comecei lá nos meus 30 anos, adorava dançar, tá bom? Gostava, era dançarino, tá bom? Vocês não vão rir aqui não. Gosto muito de dançar. Então, cara, eu me amarrava, cara. Chegava sexta-feira, sábado e domingo, eu tava na gandaia, era dançando a noite toda, me divertindo, muito bom, muito legal. Só que eu desfocava. Acordava na segunda-feira mal, na quinta-feira eu já estava pensando para onde ir. Muitas vezes já planejava na quinta-feira, já me distraía ali, ao invés de pensar numa estratégia de trabalho para vender para aquele cliente. Porque tudo isso, jovem, eu estou falando para você, jovem. Olha só, eu cometi esse erro muito quando jovem. Por isso agora, estou com mais de 50 anos. Eu vou ter que trabalhar um bom tempo para conseguir me dar a segurança que eu preciso para no momento que eu não estiver podendo mais trabalhar, eu tenha um recurso seguro para mim. Você, jovem, você tem que pensar agora. É importante você ter vida social, muito importante. Inclusive nessa vida social você pode fazer muitos negócios, mas é importante também que você não deixe que essa vida social atrapalhe o seu rendimento profissional. Vou falar também uma outra distração que algumas pessoas fazem e que é maravilhosa, a distração da religião. Eu também vivenciei muitos anos dentro de uma religião que me ajudou muito. Eu vou falar, sou muito grato. Só que muitas vezes eu me deixava me envolver mais com os compromissos da religião do que também do trabalho. Eu não sabia dividir. Até que um pastor falou, Florencio, se você quiser realmente ser uma pessoa completa,
você também tem que ser uma pessoa completa profissionalmente. Não adianta você estar aqui na igreja sendo uma alma boa para todo mundo, fazendo 1000 coisas, as obras, e você na tua vida profissional, você está lá largado. Eu fazia muito isso, quem sabe, quem me conhece já sabe. Eu fazia trabalho com recuperação de morador de rua e dependência química, e é onde eu me envolvia muito. Sábado e domingo eu viajava para outras cidades para dar apoio em centros de recuperação. Aqui muitas vezes eu abandonava o trabalho e ia caçar o morador de rua que eu estava dando auxílio. Muito legal, me ajudou muito aquilo. Eu acho que ajudei mais a mim do que a eles. Muito legal mesmo. Porém, naquele período eu me abandonei no trabalho. Me desfiz de muita coisa, não conquistei muita coisa por conta daquilo. Até que alguém veio e falou para mim, cara, você está tomando conta da vida de muita gente, mas a sua vida você não está tomando. E ali naquele momento eu estava quase perdendo a faculdade, que eu já estava indo para quase completar 2 anos e estava fazendo a dependência de uma matéria. E essa pessoa me chamou pela orelha, eu fui lá, concluí a minha faculdade, assentei, parei naquele momento de fazer aquele trabalho, penso um dia até voltar a fazer, é o meu desejo, não sei se eu vou conseguir, mas no momento que eu esteja estabilizado. E aí, a última distração que eu quero falar aqui para você, a distração, e isso eu errei muito, a distração quando você está com dinheiro no bolso. Que quando o corretor está com dinheiro, o corretor que é uma pessoa capacitada, que ele sabe vender, o que acontece? Ele sabe que se ele trabalhar, ele vende. Era meu caso, eu sabia que eu vendia. Quando eu ganhava dinheiro, eu botava o burrinho na sombra. Eu queria viajar, eu queria curtir. E aí eu desacelerava o pé. E aí, quando o dinheiro estava acabando, eu voltava a acelerar. Isso é uma distração. Quando você está ganhando dinheiro, é aí que você tem que ganhar mais dinheiro. É aí que você tem que se dedicar mais. Não se distraia nesse momento. Nesse momento é bom, esse momento você está empolgado, esse momento você está acreditando em você, esse momento as dívidas não estão te pressionando, você trabalha mais livre. Então você não pode se distrair nesse momento que você está com dinheiro. Porque no momento quando você não está com dinheiro, você está com tanta preocupação que você também está se distraindo naturalmente. Aí, ó, descobri agora uma outra distração. É a distração de ficar pensando nos problemas, ao invés de tentar focar na solução. Meu irmão, não existe problema que não se resolva. Segura a onda, bota fé nisso daí, acredita, continua focando no trabalho. Se você for preparado, que o rendimento ele vai vir com frequência. Agora, se você é um corretor novo, cara, você não pode dar nenhum mole desse daí. Você tem que se dedicar. Se você quer viver dessa profissão e não depender de uma CLT, de um trabalho, meu irmão, cai para dentro, foco total, preparo para que você tenha essa recorrência. Porque em qualquer situação que o mercado estiver, se você estiver distraído, tem outro corretor fechando o negócio porque ele está focado ali na sua região. Se você está distraído e não fechando o negócio, meu irmão, tem alguém fechando o negócio aí para você. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, comenta, compartilha com a galera que está começando. Se você quiser ter um método para você acordar de manhã, poxa, hoje eu sei o que eu vou fazer, hoje eu vou procurar um determinado tipo de imóvel por conta de um proprietário que são assim, assim, assado. É padrão comportamental de venda, eu ensino lá na minha metodologia. Se você quiser aprender, selecionar também clientes compradores, não está perdendo tempo com o cliente errado, tem também uma oficina para você qualificar o cliente comprador pela condição de pagamento, meu irmão. Tem muito cliente curioso, você não pode estar se dedicando só aos curiosos, senão você perde tempo e isso é distração. E muito mais, parte de avaliação, negociação, documentação, tudo lá, modelos de contrato, tá tudo lá no Escola do Corretor. Vai lá na descrição do vídeo ou no primeiro link do comentário e venha para a escola que eu te ensino a metodologia que eu uso, que eu venho desenvolvendo isso ao longo desses meus 26 anos. Vai lá. E se você for um corretor distraído, me diz qual dessas distrações você cometeu. E agora, se você for um corretor focado, bate no peito aí e diz, ó, porque ó, isso aqui, ó,
é corretor de imóveis. Um abraço.